Neste vídeo, você irá acompanhar o passo a passo para realizar o exame toxicológico de coleta de urina. Tenha em mãos o kit de amostragem e antes de iniciar, faça a conferência de todos os itens. Um frasco coletor universal com fita termômetro acoplada. 2 frascos estéreis para prova e contraprova, já contendo etiquetas com o mesmo código de barras da cadeia de custódia. Um par de luvas descartáveis. Uma embalagem aluminizada para conter as amostras de prova e contraprova. Um formulário cadeia de custódia na forma física e digital. 2 selos de segurança Sapiens Tox, etiqueta lacre inviolável e autodestrutiva, para lacrar os frascos. Um saco plástico de segurança com adesivo para fechamento. Importante, é obrigatório que sejam coletadas 2 amostras, uma para prova e outra para contraprova. Toda coleta deve ser testemunhada e monitorada. Feito isso, o primeiro passo é o preenchimento do formulário cadeia de custódia, um documento que registra os dados coletados e a rastreabilidade em todas as etapas do processo, desde o momento em que o doador fornece a amostra até seu descarte final. A cadeia de custódia da Sapiens Tox é um formulário em via física e disponível também digital via web. Após o preenchimento e término da coleta, se a opção foi o preenchimento do formulário via física, a via original deverá ser enviada juntamente com o kit de amostra coletada ao laboratório Sapiens Tox. As vias pertencentes ao doador e unidade coletora deverão ser cópias xerocadas. Importante: ao preencher a cadeia de custódia, o coletor não poderá errar os dados solicitados no formulário. Se optar pelo preenchimento na via física, a letra deve ser legível. É obrigatório conferir CPF, RG e assinatura com o documento apresentado pelo doador. É obrigatório enviar uma cópia do documento junto com a cadeia de custódia. Em caso de coleta de amostra para concurso, é necessário anotar o nome do concurso e o número do edital. Caso tenha dúvidas no preenchimento do formulário cadeia de custódia, entre em contato com a nossa matriz. Para preenchimento digital do formulário cadeia de custódia, é necessário acessar o sistema com seu respectivo login e senha e incluir os dados necessários que ficarão salvos no banco de dados. Os dados ficam disponíveis no sistema para o credenciado, para o laboratório Sapiens Tox e para o doador ou empresa que receberá seu login e senha. A cadeia de custódia da Sapiens Tox tem 6 etapas, que são elas: dados do doador, finalidade do teste, tipo de amostra, declaração do coletor, declaração da testemunha e recebimento da amostra no laboratório, sendo esse de preenchimento exclusivo do laboratório Sapiens. Todas estas etapas devem ser preenchidas na presença do doador, para que tenha validade forense. Caso tenha dúvidas no preenchimento do formulário cadeia de custódia, entre em contato com a nossa matriz. Importante: as amostras que forem enviadas com lacre ou embalagem com sinais de violação não serão analisadas. A unidade coletora será notificada e deverá solicitar nova coleta. Vamos ao procedimento de coleta. Etapa 1. O doador deve ser orientado antes da coleta a excretar um volume mínimo de 50 ml de urina, que é equivalente a pelo menos metade do frasco coletor universal com a fita termômetro. O doador deve dirigir-se ao banheiro acompanhado pelo coletor. A coleta pode ser monitorada ou assistida. Na coleta assistida, o doador excreta a urina na presença do coletor, preservando sua privacidade. Na coleta monitorada, a porta fica entreaberta e o coletor fica do lado de fora, atento a qualquer sinal de adulteração, troca por amostra de urina de outra pessoa ou diluição de urina, como, por exemplo, acionamento de descarga, abertura de torneiras e outras ações que podem indicar adulteração na amostragem. Fita termômetro. A fita termômetro, inserida no frasco coletor universal, detecta a variação de temperatura de 32 graus Celsius a 38 graus Celsius, uma vez que a temperatura interna corporal está entre 35 graus Celsius e 37 graus Celsius. E considerando que esta temperatura começa a diminuir imediatamente após a excreção da urina, a temperatura da amostra é indicada pelo quadrado de cor verde. Uma urina que imediatamente após a coleta não apresente temperatura dentro da variação de 35 graus Celsius a 37 graus Celsius deve ser considerada como sendo uma suspeita de adulteração. Temperatura fora da faixa estabelecida deverá ser recusada e prosseguir com uma nova coleta, neste caso, reutilizar o mesmo frasco coletor universal. Atenção!
O doador deve entregar o frasco contendo a amostra imediatamente ao coletor. Etapa 2. O responsável pela coleta, na presença do doador da amostra, deve colocar as luvas e transferir a amostra do frasco coletor universal para os frascos menores, identificados como prova e contraprova, em volumes iguais. Cuidado para não derramar a urina coletada. Em seguida, os frascos devem ser fechados com a tampa lacre. A tampa deve ser rosqueada até travar para que os frascos fiquem bem vedados e para que o lacre da tampa funcione. Se houver ruptura do lacre, um anel solta-se da tampa e fica preso ao gargalo. Etapa 3. Descartar o frasco coletor universal e as luvas. Colocar a fita lacre com a identificação do laboratório Sapiens Tox nos frascos de forma que fique aderida ao frasco e à tampa, mantendo a identificação do frasco visível. Etapa 4. Colocar os frascos dentro da embalagem aluminizada, fechando-a bem com a parte adesiva inviolável. Atenção! Não colocar o formulário cadeia de custódia dentro da embalagem aluminizada. Etapa 5. Envio das amostras para o laboratório. Colocar a embalagem aluminizada contendo as amostras de prova e contraprova dentro do saco plástico inviolável, junto com a via original do formulário, cadeia de custódia e cópia do documento do doador. As amostras devem ser enviadas ao laboratório no mesmo dia da coleta, assim que possível. Importante: caso não seja possível enviar as amostras imediatamente ao laboratório, conservá-las congeladas até serem enviadas. Fechamento do processo. O coletor deve conferir todo o preenchimento da cadeia de custódia em relação à legibilidade e completude. A via original do formulário cadeia de custódia será enviada ao laboratório Sapiens Tox. Uma cópia deverá ser fornecida ao coletor credenciado e uma cópia para o doador da amostra ou empresa solicitante. Lacrar o saco plástico. Depois de finalizado o processo, o doador pode ser dispensado. O coletor deve garantir que todos os itens da coleta sejam enviados ao laboratório. As amostras devem ser armazenadas e transportadas em temperatura ambiente ou congeladas e mantidas longe da luz direta do sol e umidade. Grupo Sapiens. Mais de uma década sendo referência em qualidade e competência.